Então fala aí, rapaziada, do textozinho aqui sobre a reforma protestante, trazer alguns esclarecimentos sobre o assunto que é muito interessante. Então, o luteranismo, a Igreja Católica gozava de relativa hegemonia até 1517, quando o monge agostiniano chamado Martim Lutero iniciou um movimento que viria a ser chamado de Reforma Protestante. Quando a gente fala que a Igreja Católica gozava de relativa hegemonia até 1517, a gente está falando basicamente aqui da Europa Ocidental, né? Até porque na Europa Oriental lá tinha a Igreja Ortodoxa, né? Que era relativamente um outro modo de ser cristão. Mas na Europa Ocidental, né? A gente está falando aqui de Alemanha, França, Itália, Portugal, Inglaterra, Romênia, Suécia, enfim. Nessa região da Europa Ocidental, o modo de ser cristão era o modo católico, né? Não havia essa ideia de liberdade religiosa, tal. Você era cristão católico ou era um herege. Inclusive ateu era uma coisa bem rara na época, né? Apesar de que já vem várias filosofias deístas, né? Com uma concepção diferente de Deus, mas ateísmo mesmo em si era uma coisa ainda bem complicada. Ou seja, a maioria absoluta da população na época era católica, cristã católica. Isso vai mudar a partir de 1517, quando Martim Lutero vai quebrar essa hegemonia, começando o movimento protestante, né? Então, continuando a leitura aqui, ó. Em abril daquele ano, 1517, Lutero pregou na porta da Catedral de Wittenberg. Desculpe se a pronúncia estiver errada. Estou pronunciando como se escreve, né? Então, na Alemanha, né? Wittenberg, na Alemanha. Ele pregou lá suas 95 teses, fazendo duras críticas à Igreja de Roma, à Igreja Católica. É um ato de coragem, diga-se de passagem, né? Porque naquela época lá, se você fosse contra a Igreja Católica, frequentemente a Igreja Católica levava muita gente à morte, por discordar dos seus dogmas. Então, mas Lutero fez isso, até porque o contexto aqui já era outro, a gente está na época do Renascimento e tal. Da hegemonia católica é uma coisa que vai se tornando cada vez mais eminente. Inclusive, Martim Lutero, antecedido por outros pensadores que também já haviam feito críticas à Igreja Católica. O mais próximo dele é Erasmo de Roterdã, né, no texto o Elogio da Loucura e tal. Então, um golezinho d'água. Então, no texto dessas 95 teses de 1517, ele condenava a venda das indulgências. O que é indulgências? A venda do perdão pelos pecados. O camarada cometeu um pecado, ele ia lá, dava um dinheiro para um representante do clero, da igreja, né, e automaticamente ele estava livre do seu pecado, e sua alma saía do purgatório. Então, Martim Lutero condenava isso, a venda do perdão e todo tipo de conduta imoral e corrupta do clero católico. O clero católico vivia uma vida bem mundana, apegado aos bens materiais, uma vida muitas vezes se entregavam aos prazeres carnais, padres que casavam, né, rompendo o celibato e tal. Sem falar que os camaradas também tinham uma formação teológica bem fraca, né? Eram gente relativamente ignorante que ocupavam cargos importantes na igreja. Coisa que Martim Lutero estava ficando bolado de ver aquilo. Então, inclusive, uma das coisas que serviu, que foi motivacional para ele ter essa coragem de apregoar as 95 teses na Catedral de Wittenberg, foi que o Papa Leão X, né, enviou um camarada, esqueci o nome do cara, Tetzel, sei lá, não sei se era um monge também, que veio para a Alemanha para vender indulgências, para arrecadar dinheiro para a reconstrução da Basílica de São Pedro em Roma e também para pagar as dívidas contraídas pelo arcebispo local, né? Que esse arcebispo local aí tinha comprado o cargo de arcebispo, né? Então o Papa ganhou dinheiro vendendo o cargo, né, de arcebispo, e o camarada que ganhou o cargo fez uso do próprio cargo para arrecadar dinheiro para pagar o Papa. Depois que quitasse a dívida com o Papa, o que viesse era lucro para ele, né? Era uma coisa bem louca. Então, mas ele se colocava contra a igreja, Lutero, né? Não apenas no que diz respeito às suas práticas mundanas,
não é só uma questão de prática, né? Era uma questão também teológica. Se colocava contra alguns dogmas católicos. Então, aqui, logo aqui embaixo, aqui, ó. Então, assim ele defendia o divino e, portanto, a salvação é um dom a ser aceito e não um bem a ser conquistado. Ou seja, Deus, na sua onipotência, onisciência e tal, saberia desde o início aquele que seria salvo ou não, né? Independente do que a pessoa fizesse ao longo de sua vida, seu destino estava traçado desde o início, né? Deus já conhecia o futuro dela. Então, para Martim Lutero, o elemento essencial presente nos eleitos de Deus é a fé. A fé é esse dom divino, né, que só os eleitos teriam. E a própria ideia de fé é fundamental no luteranismo. Secando rápido. Outra tese defendida por ele era a da necessidade de cada cristão ter acesso direto aos textos bíblicos, de modo a poder ele próprio ter um contato mais direto com as revelações divinas. Isso é importante porque o clero católico era o intermediário entre Deus e os fiéis. Eram os membros da Igreja Católica, né, os padres, os bispos, os cônegos, os arcebispos, que faziam a interpretação legítima dos textos sagrados e revelavam e passavam essa verdade para os fiéis que iam para a igreja e ouviam as pregações, né? Então, mas para Lutero, as Sagradas Escrituras era a única autoridade reconhecida por Lutero. E para o entendimento delas vinha o auxílio do Espírito Santo. Então, as pessoas seriam inspiradas pelo Espírito Santo, né? Essas pessoas dotadas da fé e tal, e conseguiriam ter uma interpretação direta, sem intermediários da revelação divina. Inclusive, a partir disso, passou-se a defender que todo membro da igreja deveria ser alfabetizado para que viesse ele próprio ler a Bíblia de forma direta, sem intermediários e tal. Então, Lutero enfrentou forte oposição da Igreja Católica e foi acusado de heresia. Convocado pelo Papa Leão X a Roma, em 1518, para se retratar, ou seja, para negar suas ideias, né? E voltar a defender o catolicismo. Mas Lutero negou-se, manteve-se firme na sua posição. Aí, alguns anos depois, em 1521, em abril, esse monge agostiniano Lutero, né, foi excomungado. Quando a gente fala excomungado, ele perde os seus direitos cristãos, perde seu cargo e, segundo diz, perde até a salvação, né? Ou seja, o camarada excomungado está condenado não só na terra, mas também no mundo, no além-mundo, né? Então, a igreja sabia que se a doutrina luterana se espalhasse, isso minaria a autoridade do clero. Claro, se a única autoridade é das Sagradas Escrituras, o clero em si não tem autoridade nenhuma, né? Não precisaria de pessoas autorizadas por Deus para ler a Bíblia pela gente. Nós próprios poderíamos ler a Bíblia, né? Isso é perfeitamente possível. Isso aí vai dar lá nas ideias iluministas e tal, né? De que todas as pessoas são igualmente capazes, dotadas de igual capacidade racional e tal. Mas isso aí depois. Então, essa questão da autoridade do clero aí, ó, lendo aqui embaixo. Mas isso era algo desejado por alguns príncipes europeus. Essa perda do poder do clero católico era uma coisa no interesse dos príncipes europeus. Interessados que estavam, esses príncipes, em aumentar seu próprio poder regional, deixar de pagar os impostos eclesiásticos, né? Porque todo governante ele tinha que arrecadar imposto, mandar para Roma. Eles queriam acabar com isso. Então, também não queriam ter que submeter à autoridade de Roma e, se possível, se apropriar dos bens materiais da igreja. Ou seja, a reforma protestante era jogo para esses príncipes locais, né? Porque isso aumentaria o poder e a riqueza e a influência deles ali naquela região. Então, assim se entende o porquê da nobreza alemã apoiar Lutero. Inclusive, este publicou em 1520 um discurso à nobreza cristã da nação alemã, onde deixou claro que não desejava constituir nenhuma ameaça ao poder dos príncipes regionais, como também defendia a autonomia religiosa das nações germânicas.
essa ideia de autonomia religiosa, né? É interessante também. Mais que isso, ele dizia que os poderes da nobreza e o governo dos príncipes eram legítimos. O poder dos nobres e dos príncipes era uma expressão da vontade divina. Assim, o luteranismo conseguiu apoio da nobreza contra a intervenção papal. E a intervenção do Papa passou a ser vista, não do Papa diretamente, mas as ordens do Papa passou a ser vista como uma interferência estrangeira em assuntos locais. Já aí uma coisinha já que vai dar lá fortalecendo a ideia de Estado Nacional, né? E lá mais para frente, né? A ideia de nacionalismo e tal, que não é o caso aqui, tá? Então, desde o início, a religião e política estão misturados. E as questões teológicas não podem ser totalmente desvinculadas das questões sociais de cada época. A teoria, as doutrinas luteranas vieram de encontro aos interesses dos nobres locais. E Lutero reforçou esses aspectos de suas doutrinas exatamente para agradar os príncipes locais e conseguiu o apoio deles na luta contra os poderes da Igreja Católica. Então, uma briga religiosa e uma briga política, né? Interesses religiosos e interesses políticos estão se misturando aí. Não é de se surpreender, por exemplo, que as doutrinas de Lutero servissem de inspiração para que camponeses fizessem levantes contra a opressão feudal dos senhores e do clero das cidades. Então, essa mistura de religião e política, né? Essas ideias religiosas de Lutero, falando de autonomia, da interpretação de Bíblia e tal, e questionando a autoridade do clero católico, né? Serviu de inspiração para as massas camponesas se revoltar contra a opressão feudal que eles sofriam por parte da nobreza feudal, né? Dos senhores feudais, e também do clero das cidades, que também cobravam impostos desses camponeses aí e tal. Botavam eles para trabalhar lá também. Perdão, posso tomar mais uma... cadê? No entanto, apesar de criticar a ambição dos príncipes e lamentar a condição dos pobres, né, Martinho Lutero era um conservador, e não um conservador em termos políticos, e não queria ter seu nome vinculado às revoltas camponesas que eclodiram em 1524. Até porque, se ele ficasse ao lado dos camponeses nas revoltas, né, certamente ele perderia o apoio dos príncipes, que inclusive esses príncipes, sobretudo o príncipe da região da Saxônia, na Alemanha, né, estava dando proteção a Lutero. Por quê? Porque a Igreja Católica estava prestes tinha intenção, se possível, de levar Lutero a julgamento, processar ele e condená-lo à morte, o que certamente viria a acontecer. No entanto, ele conseguiu a proteção desses príncipes locais. E quando os camponeses se revoltam contra os príncipes e os senhores feudais, né, é claro e evidente que Lutero preferiu ficar ao lado dos príncipes, até porque revoltas populares não costumam dar muito certo, né, sobretudo nessa época. Então, ele pôde defender o direito de rebelião contra o Papa e contra o imperador do Sacro Império Românico, Romano-Germânico. Então, o mesmo cara que defendeu o direito de rebelião por parte dos príncipes contra o poder do Papa e contra o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, que era lá uma espécie de grande Alemanha da época, né? Esse mesmo cara, ao mesmo tempo, condenava a rebeldia dos camponeses contra esses mesmos príncipes. Ou seja, dois pesos, duas medidas, né? A rebelião dos príncipes contra a Igreja Católica era legítima, mas a rebelião dos camponeses contra os príncipes não era legítima. Era, inclusive, passível de ser condenada com a morte. Então, mas um outro crítico religioso, um monge franciscano, Thomas Müntzer, sei lá, alemão, não sei falar não, devia ter visto como é que se pronuncia isso antes, né? Então, já esse outro crítico religioso, né, foi um dos líderes das revoltas camponesas alemãs de 1824. Essas revoltas contra as quais Lutero também fazia críticas, né? Então, inicialmente Müntzer, ou alguma coisa do tipo,
foi muito influenciado pelas doutrinas luteranas, pelas doutrinas de Lutero. Foi um discípulo de Lutero, de certa forma, né? Mas em termos políticos, Mintzer era muito mais radical, a ponto de propor uma sociedade sem diferenças entre ricos e pobres e sem propriedade privada. Na verdade, ele falava da realização do reino cristão na Terra, né? Então, ele não era um socialista, um comunista. Ele defendia o fim da propriedade privada e da distinção entre ricos e pobres, esse igualitarismo cristão, né? Inspirado, claro, nos textos bíblicos. Mas é claro que os marxistas vão adorar essa história, né? Então, Mintzer foi capturado em combate. Numa dessas revoltas camponesas aí, ele combatendo os nobres alemães, ele foi capturado. Ele estava liderando, na verdade, cerca de 8 mil homens camponeses, gente pra caramba, gente mal armada, é claro, né? Contra o exército nobre, muito mais equipado, muito melhor treinado. Então ele foi capturado, foi torturado, obrigado a se retratar, a negar suas ideias, e ele foi decapitado em 1525. Mas não foi o fim das revoltas camponesas, que durariam por mais alguns anos, com o custo de aproximadamente 100 mil camponeses mortos. Ou seja, de 1524 até 1533, 1534 mais ou menos, ficou esses camponeses aí se revoltando contra essa opressão feudal e tal aí. Muita gente morreu, sobretudo camponeses. Nobres morreu, o número de nobres mortos foi muito menor, é claro, né? Então, Lutero considerava que a rebeldia dos camponeses era um pecado que poderia e deveria ser punido, inclusive, com a morte. Ou seja, doideira, né? Então, Calvino, temos Martinho Lutero, o primeiro grande reformador, né? Que não começou do nada, conforme eu disse, né? Temos Thomas Hus, por exemplo, antecedeu a ele, além de outros. Mas o segundo grande reformador, também dessa primeira metade do século XVI, foi João Calvino. Então, daí o nome calvinismo, né? Então, na leitura do texto aí, Martinho Lutero abriu o caminho para o surgimento de outras seitas protestantes, merecendo especial consideração a doutrina calvinista. João Calvino nasceu na França, em 1509. Estudou teologia e direito. Por volta de 1533, com 20 e tantos anos, portanto, né, começou a aderir ao protestantismo luterano, né, exercendo influência na Universidade de Paris, exercendo influência, sobretudo, sobre o novo reitor da Universidade de Paris, na França. Mas como na França predominava o catolicismo, Calvino teve de se exilar na cidade de Gênebra, ali entre a França e a Itália, né, norte da Itália e tal. E essa cidade o recebeu bem. A doutrina calvinista se espalhou por Gênebra, sei lá como é que se pronuncia também, até sabia, mas agora deu branco, pela Suíça e depois pelo sul da França, estimulando a organização de congregações religiosas locais independentes de Roma. Essa ideia de autonomia local aí, né? Também encontrou adeptos nos Países Baixos, paísão da Holanda, e em menor número na Inglaterra, assim como nas colônias inglesas da América. Inclusive, parte dos colonos da América vão ser pessoas que vão fugir da perseguição religiosa na Inglaterra. Não da perseguição religiosa propriamente dos católicos, mas dos anglicanos, que é a igreja da Inglaterra. Uma outra reforma protestante também, que é a reforma protestante ali iniciada pelo rei inglês e tal. Uma outra história. Mas continuando aqui, para Calvino, a salvação da alma já estava decidida para cada pessoa desde o nascimento, não sendo possível ao cristão mudar esse fato. Uma coisa que não é tão diferente de Lutero, né, rapaziada? Então, no entanto, para Calvino, né, haveria sinais de salvação. Esse ponto é muito importante, tal como a bênção de Deus sobre a vida das pessoas eleitas. Assim, alguém bem-sucedido nas atividades profissionais era alguém que trazia indícios da graça divina. Uma vida comprometida
Com o trabalho, a poupança, a retidão moral trazia conforto espiritual mediante a perspectiva da bênção divina sobre a vida material. O sucesso material e bem-aventurança espiritual caminhavam lado a lado. Quando eu falei de Muntzer lá, né, ele era franciscano, ou seja, um camarada que pregava mais a simplicidade, a pobreza, tal, desapego às coisas materiais. Já não que Calvino fosse um defensor da riqueza material, mas ele dizia que a riqueza material conquistada por meio do trabalho metódico, né, seria expressão da própria graça de Deus sobre a vida da pessoa. Uma vida comprometida com o trabalho se tornou uma vocação, e a preguiça é um pecado gravíssimo. Então a gente tem a valorização do trabalho aqui, Calvino, né? A poupança, você guardar dinheiro, gastar pouco, né? Não se entregar aos prazeres materiais, mas você ter uma vida confortável a partir de trabalho honesto, fazer poupança, né? E manter uma retidão moral, inclusive casar, ser fiel à esposa, educar seus filhos na moral cristã, não se exibir muito em questão de vestimento, esse tipo de coisa, observar os compromissos na igreja, esse tipo de coisa toda, né? Essa moral calvinista vai predominar até comecinho do século XX aí, em alguns locais. Então, espiritualmente, a gente tem perspectiva de bênção material. E o camarada que fosse bem sucedido na vida profissional, isso aí seria expressão da graça divina sobre a vida do cara, né? Então, eram ideias que foram muito bem aceitas pela burguesia. Essa burguesia aí que está começando a ganhar proeminência nessa época, né? Inclusive, ele ganhou moral entre a burguesia, inclusive, ao não condenar a busca do lucro, nem a cobrança de juros sobre empréstimos, que passaram a ser coisas legítimas, inclusive para os cristãos, porque a gente sabe muito bem que a Igreja Católica condenava a busca do lucro, que chamava de usura, né? E a cobrança de empréstimos, de juros sobre empréstimos. Enfim, coisas condenadas pela Igreja Católica. A Igreja Católica nem era muito... fazia muito elogios ao trabalho braçal e tal, digno de raças das classes inferiores. Já com Lutero, o trabalho passa a ser uma expressão de uma dignidade moral, né? Então, outra coisa foi a radicalização da ideia luterana de que a autoridade estava apenas nas Sagradas Escrituras. Lutero dizia que a autoridade estava nas Sagradas Escrituras e não nos representantes da Igreja Católica, né? E Calvino radicaliza essa ideia. Ele diz que cabe aos líderes das igrejas apenas o papel de delegado dos fiéis. Não eram reveladores propriamente da verdade, né? Apenas auxiliavam, vamos dizer assim, né? Então, assim, os membros do clero não tinham proeminência sobre os fiéis na interpretação da Bíblia. Então, aqui uma foto aqui meio embaçada de Martim Lutero. Lucas Cranach, olha sobre tela, pintura de 1543. Aqui um mapazinho aqui, ó, das regiões onde o protestantismo se espalhou. Em amarelinho aqui, né? A região da Igreja Católica, aqui na França, Espanha. Portugal e Espanha, sobretudo católico, lá quase não teve disseminação das ideias protestantes, né? Mas aqui, ó, na França, ó, esse risquinho roxo aqui, né? Significa que aqui são regiões onde o protestantismo conseguiu adeptos. Huguenotes, se não me engano, que se pronuncia, dos protestantes franceses. Então aqui, ó, os calvinistas, ó, essa seita religiosa muito favorável aos empreendimentos burgueses, né, vamos dizer assim. E essas regiões aqui são regiões de considerável expansão capitalista na época, certo? A igreja presbiteriana, aqui, ó, os protestantes da Escócia, norte do Reino Unido aí, né? Cadê? A anglicana aqui, ó, a reforma de Henrique VIII e tal, basicamente isso aí. Se gostou, dê o like aí, tamo junto e é nóis.